Viciada em cocaína, abandonada grávida, passando fome com uma recém-nascida. Eu saí de tudo isso e cheguei a mais de 15 mil reais por mês. Oi, o meu nome é Sandy e hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre a minha história. Eu sou adicta, em recuperação, limpa há muitos anos. Eu não quero muito tocar nessa parte, mas a minha droga de escolha era o pó. Eu me limpei dele e anos depois eu conheci o genitor da minha filha. E já adianto que ele não é pai até hoje. A gente tinha uma relação até que, quando eu engravidei, vou botar um tablet aqui, que é a minha colinha. Passei por um remédio aí de TDAH recentemente, então já se acostumem comigo. Esse é o primeiro vídeo de muitos, onde eu vou ir e rodar, assim, os assuntos, entrar em outros. Quando eu engravidei, eu acabei descobrindo uma série de coisas sobre ele. E eu não sabia que eu tava grávida, eu conversei mais com a ex dele. E descobri os reais motivos dele ser ausente para outra filha dele, em que em mais de 2 anos de relacionamento, se eu vi ela 2 vezes foi muito e eu que ia pegar ela, eu que fazia essa intermediação com a ex, enfim. Só que ele inventava N situações, eu nunca tinha me relacionado com um homem com filho, eu sei que eu fui muito inocente, mas eu realmente nunca tinha passado por essa situação, eu não conhecia as desculpinhas e tudo mais, e eu caía. E aí quando eu tive um dia sozinho, sem ele por perto para monitorar o que eu conversava com ela, ela me contou tudo e eu ia me separar. Mas antes eu precisava fazer um teste de gravidez para ter certeza que eu não estava grávida, porque eu desconfiava disso. A real é que o teste deu positivo. Eu estava grávida dele, no meio de um período em que eu queria me separar. Eu pensei em tirar a minha vida, eu não tinha coragem de tirar a outra vida que estava na minha barriga, então eu queria tirar a minha. Eu pensei em muita coisa, mas no fim das contas eu decidi seguir com a gravidez. Porque eu estava desempregada, eu vendia brownies por aí, eu ia para muito longe, eu ficava mais de 2 horas em condução. Para chegar lá no Morro de Santa Teresa, eu moro no Rio de Janeiro, na Lapa, na Zona Sul, enfim, os locais onde eu vendia brownie de forma ambulante, e eu vendia muito pouco. Continuei fazendo isso aos trancos e barrancos, e ele começou a esconder dinheiro. E ele trabalhava, mas eu não via o dinheiro chegar, porque depois eu fui descobrir, né, que ele era viciado em apostas online. E nisso ele não colocava o dinheiro dentro de casa, ele pedia dinheiro emprestado pro meu pai, não pagava, enrolava os outros. Eu comecei a receber algumas mensagens de pessoas que tinham levado o golpe dele. Isso, eu comecei a ver que eu precisava me separar. Mas o que estava ruim com ele, eu nem sabia se com ele seria pior ou não. Porque eu também não tinha renda. E eu não tinha pra onde ir, eu não tinha pra onde voltar. Então eu meio que fui ficando ali, também por dependência emocional, mas eu meio que fui aceitando que eu seria sozinha. E que assim como ele nunca pagou pensão para outra filha, ele não pagaria para minha. Isso acabou sendo um impulso para mim, porque eu via que era eu ou eu. Então, eu comecei a pesquisar sobre o que eu ia fazer com a minha vida, porque eu tinha amigas que eram mães sozinhas e eu via um cenário caótico. Porque, sei lá, ganhava um salário mínimo, a creche não batia porque são horas em condução, aí chega na empresa e são horas na empresa, depois são horas para voltar. E no fim das contas, nenhuma creche pública vai bater com o horário que a gente realmente precisa. Aí teria que pagar. Eu sabia que eu seria muito sozinha, né? Então eu sabia que eu ia ter que pagar alguém pra pegar ele em creche. Eu pensei em 3 coisas. Eu não quero me anular, eu não quero que minha vida acabe, eu não quero viver num subemprego, ganhando pouco, e viver pra trabalhar e mal ter tempo com a minha filha e só sobreviver. Eu não queria entrar pra essas estatísticas de só sobreviver. O segundo ponto é que eu queria acessibilidade nesse sentido de eu não vou conseguir ganhar um salário mínimo, viver de um salário mínimo, trabalhando fora, CLT e blá blá blá, e custear babá, isso é totalmente inviável, vai começar aquela loucura. E o terceiro ponto é que eu queria dar as coisas que minha filha merece, eu não queria virar aquela mulher que pede pix pra leite pra fralda, aquele típico cenário da mãe solo. Isso me atormentava muito, 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 muito. Até então, todas as mães solos que eu conhecia, elas viviam isso, e eu não queria viver isso. Isso foi um ponto de partida, assim, muito forte pra eu pensar, eu preciso trabalhar em... Tá, eu tô com um problema enorme, eu tô grávida, eu vou seguir com essa gravidez, eu não tenho renda, eu tô sozinha nessa, esse cara... né, só Jesus. O que eu faço? Como que eu vou resolver esse problema? E eu comecei a pensar, cara, eu preciso trabalhar em casa. Só que nessas pesquisas eu ouvi algumas pessoas comentando uma parada assim que acontecia muito no meio que eu tava buscando informação e vendo se era pra mim, que era o marketing digital. Eu tava tentando entender se dava certo, se valia. Alertavam que tem muitos cursos que só ensinam a vender o curso e que isso não era marketing de fato, isso era uma pirâmide, isso era um golpe. Que existem muitas promessas, né, de, você vai... Mas eu nunca quero essas promessas, porque assim, as promessas do marketing digital sei lá, faça esse curso, daqui a um mês você vai ganhar 10 mil reais por mês. E eu era muito cética, eu tava vivendo uma parada muito pesada, porque eu estava sendo abandonada grávida nesse período, despejada do aluguel, e eu só queria 2 salários. Pra mim, 2 salários era uma coisa já surreal, eu nunca tinha ganhado 2 salários na vida. E aí tá, eu comecei as minhas pesquisas, encontrei uma palavra chamada copywriting,
que pra mim foi o que mais fez sentido, porque o meu sonho, desde os meus 13 anos, era viver da escrita e eu não queria me abandonar. Eu não queria virar a típica web solo que precisa se abandonar. A gente tem que se abandonar de qualquer jeito, em muitos sentidos, tendo dinheiro ou não, tendo oportunidades ou não. Mas eu não queria me anular por inteiro. Tem muitas áreas de marketing, mas eu me encontrei nessa em princípio. Comecei a estudar muito sobre isso de forma gratuita. E aí, qual que era a minha rotina louca grávida? A tarde inteira na produção de brownies. Eu morava lá na zona oeste do Rio. Hoje em dia eu moro aqui na praia, mas na época eu morava na zona oeste do Rio de Janeiro. E aí eu saía de casa, eu passava a tarde fazendo brownie, saía de casa de noite, ia lá pra Lapa, passava umas 2, 3 horas em condução, e aí eu ficava na Lapa até de madrugada, às vezes até de manhã, porque eu não tinha muita condição pra voltar, vendendo os brownies lá, sozinha. E aí, quando chegava de manhã, eu ia pra casa, chegava em casa e eu não conseguia dormir, porque eu tinha um dinheirinho ali que eu tinha feito e ele não colocava dinheiro em casa, então eu ficava meio bobinha, assim, com dinheiro, ia lá comprar fralda pra minha filha, porque ele não tinha feito enxoval, ele não tinha gastado nada com enxoval e sim com apostas. Então eu precisava ir fazendo um enxoval dela aos poucos, eu ia comprando as fraldas e eu não conseguia dormir, porque eu ficava estudando, igual uma louca. Eu estudava muito, muito, muito. Inclusive, eu era chamada de preguiçosa, de louca, de iludida, de irresponsável. Eu tenho pena da sua filha, eu tenho pena do que vai ser dessa criança, porque tu fica aí brincando de ficar estudando, perdendo o seu tempo que você poderia estar numa carteira assinada, e você tá aí acreditando em promessa de palhaço aí. Eu também tinha medo, eu também duvidava, mas eu, sei lá, alguma coisa no meu coração me dizia que eu só podia dar certo, eu não tinha como, eu não tinha opção e eu não aceitava dar errado. Eu só tinha a opção de acreditar que ia dar certo. Eu acho que foi isso que fez dar certo, porque não foi uma profissão em si, obviamente, o mercado digital ele é muito promissor comparado ao mercado tradicional. Ele tende a ser mais veloz, mais escalável, obviamente, e gerar mais oportunidades, mais lucros, enfim. Mas eu acho que foi muito mais sobre a minha mentalidade acima de qualquer coisa, porque não é papo místico, sabe? Mas a nossa mentalidade, ela é crucial. Se tu não acredita em algo, se você não acredita que algo vai dar certo, você age dessa forma. Isso impacta na tua ação. Então, isso impacta na qualidade do que você está fazendo. E aí você passa a não dar certo mesmo. E eu tinha a obrigação de dar certo pela minha filha. Eu tinha a obrigação de dar certo por mim também. Então, eu investi todas as minhas fichas naquilo ali. Eu ralava demais de madrugada, de tarde. Mas quando chegava de manhã, eu não queria saber de dormir. Eu estudava. Eu nunca fui a grávida que descansa. Eu fui a grávida que ralava pra caraca, pra eu ter uma vida de conforto posteriormente com a minha filha. E assim foi. Durante esse período, como eu disse, eu fui abandonada grávida também. Foram dois ou três aluguéis que ele não estava pagando dentro da casa. A gente ia ser despejado e aí ele me abandonou. Nesse período eu também fui agredido. Ai, gente, muita coisa. E aí nisso, eu comecei uma jornada sozinha. Eu ainda não ganhava dinheiro com o digital, eu tinha medo de ir atrás dos clientes, eu nunca me sentia pronta. Eu entrava em muitas aulas, eu não parava de estudar e eu não me sentia pronta para de fato executar. E aí, assim, eu só fazia uns biquinhos, além dos brownies, que nessa época que eu fui abandonada por ele, eu já tava pra ser despejada sozinha da casa, e ele saiu correndo, né? Eu já tava com uns 8 meses de gravidez. Eu tava quase parindo já. Eu lembro que 2, 3 semanas depois de ficar sozinha, eu entrei em trabalho de parto. Porque além dessa questão que ele fez, ele não foi me ajudar sabendo que eu não teria mais ninguém. Meu pai tava operado na época, pra descer os móveis. Então eu precisei ajudar o menino do frete a subir mais de 3 lances de escada com uma geladeira. Eu fiz muito esforço e ali eu comecei a sentir dores e a sangrar terrivelmente. Nesse período eu fiquei sozinha numa casinha menor, bem perigosa, não trancava e o homem lá que olhava, ele era usuário e mexia comigo e eu ficava com medo de dormir, eu quase não dormia até porque eu tava sozinha, quase parindo, dentro de uma casa. E aí, sem sinal, na maioria das vezes, tinha um pessoal ali do crime organizado na frente da minha casa de fuzil, tava com uma parada, negócio de guerra, sei lá. Então tava uma situação toda muito caótica. E aí nessa época eu comecei a botar um pouco minha cara, peguei uns biquinhos, uns freelas, sabe? Uns primeiros trabalhinhos nessa área de copywriting. Eu gostava muito, isso me dava um pouco de orgulho, um pouco de respiro, mas lá estava eu sozinha. Pari sozinha, sem ele, uma ex-amiga minha que posteriormente me roubou. Estava no meu parto e só ela, ele não foi. Ele disse que não tinha dinheiro pra ir, óbvio, né? Ele gastava tudo. E aí, depois que eu pari, ele foi lá registrar ela no hospital. E aí, no dia de sair da maternidade, a gente saiu juntos, no carro do meu pai, eu e ele. E eu acabei voltando com ele. Eu tava entupida de hormônio, passando pelo puerpério, sem ter ideia de como ia dar conta sozinha. Eu também era muito dependente emocional dele, então também voltei por ele. Eu tava com muito medo, ele disse que ia ser diferente, aquela história toda, e fui. Comecei a viver uma vida com ele, mas foi mais caótico ainda.
antes eu não tivesse voltado. Por quê? Aí, minha filha, senta aqui, Jesus Cristo. Eu comecei a receber mensagens de várias e várias pessoas, principalmente homens. Ele tava montando um grupo aí pra ajudar o povo a postar, sei lá, eu não entendo muito disso, eu nunca me envolvi com isso. Mas ele tava dando golpe em várias pessoas, golpes altos. E aí também eu recebi mensagem da proprietária da casa que a gente morava, de que ele não tinha pago o aluguel, ele me disse que tinha. Quando ia vencer o segundo aluguel atrasado, no dia... a minha filha tinha 34 dias de vida. 34 dias de vida, era uma recém-nascida. Nesse dia que ia vencer mais um aluguel, ele sumiu. E aí eu comecei a receber mensagens de várias pessoas lá de Palmares, do bairro, né? Lá na zona oeste do Rio. Várias e várias pessoas que nunca tinham falado comigo, me chamando no Facebook, pra perguntar se aquela pessoa ali era um print de uma filmagem, se era ele. E eu, que diabo tá acontecendo? Eu sozinha com a minha filha dentro de casa, 34 dias de vida, exatamente. Dia 9 de janeiro, se eu não me engano. De 2 anos atrás, de 1 ano atrás, sei lá. Ele tinha saído pra assaltar. E aí... ele foi pego pelo pessoal ali do crime pra ser morto. E aí ele, enfim, acabou conseguindo se livrar daquela situação, saiu com a PM e foi preso. E aí eu, dependente emocional, acho que eu me sentia mais presa do que ele. E sozinha com a minha filha, ele me pedindo muito dinheiro lá na cadeia. Eu vivendo uma realidade que eu nunca imaginei na minha vida viver. Quando ele foi preso, eu olhei assim, eu olhei para um lado, eu olhei para o outro. Não que tivesse alguém antes, não que ele contasse, mas assim, mais do que nunca a minha ficha caiu. Sou só eu pela minha filha, eu tô sozinha aqui. E foi nisso em que eu dei um start, sabe? A minha chave virou e eu falei, cara, é agora ou nunca, eu preciso meter a cara. E meti a cara. Minha filha tinha um mêsinho de vida, né? E eu escrevi muita página de vendas, né? Era o trabalho que eu recebia pra fazer, com a minha filha ardendo em febre no meu colo, aos berros, e eu tinha um prazo curtíssimo pra entregar aquilo, eu entregava tudo no prazo, eu entregava tudo antes do prazo. Eu vivia numa casinha de 300 reais que eu mal conseguia pagar, porque eu recebia, no começo eu recebia 900 reais com o que eu fazia no marketing, nos primeiros meses, 900, depois 1.500, 1.600, nos 3 primeiros meses ali. E aí eu vivia numa casinha que mofava tudo, que entrava bicho, a casa inteira não trancava, lá na rua dos meus pais, as janelas quebradas, uma árvore podre quase despencando em cima da casa, e nem aquela casa de 300 reais eu conseguia pagar, era um cômodo praticamente. E aí ali eu pirei da cabeça, porque era muita exaustão e muita coisa ao mesmo tempo. Toda vez que a minha bebê dormia, eu não podia dormir, eu tinha que trabalhar muito, eu dormia menos de 2, 3 horas em cada dia. E geralmente era de dia, de madrugada eu trabalhava muito, 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 muito. Depois de uns 2, 3 meses, eu comecei a ter minhas próprias clientes, ao invés de trabalhar pra agência, e foi quando as coisas mudaram um pouquinho. Eu cobrava pouco no início, só que assim, cobrar pouco é 700, 800, 1.000 e pouco. Então você pensa, com 5 clientes eu já tinha mais de 5 mil reais. Então eu comecei a ver uma quantidade de dinheiro legal, comecei a me dar muito bem, ver, caraca, deu certo, tá dando certo, é esse o caminho. Só que agora eu quero melhorar, eu quero avançar, eu quero gerar mais resultados para as minhas clientes. Eu comecei a atuar, eu esqueci de comentar, como social media também. Ser puramente copywriter, pra mim, não foi algo assim que eu consegui me encontrar rápido em relação a retorno financeiro. Quando eu descobri o social media, pra mim as coisas andaram mais rápido. Eu consegui prospectar mais, eu consegui subir mais rápido. E assim, em menos de 6 meses, pra vocês terem ideia, eu tava ganhando mais de 15 mil reais por mês. Sendo que assim, morando no aluguel, tendo uma bebê, então assim, o que eu vivi, eu também vivo hoje. Eu tenho muito gasto com fraldas, ela usa as fraldas mais caras que tem, porque senão dá alergia, vaza, etc. Ela ainda consome, mesmo com 2 anos, muito leite. E na época era muita lata de fórmulas bem caras. Então são muitos gastos, né? Quando você sustenta sozinha um bebê. E aluguel, ou seja, eu preciso pensar em crescer, porque eu nunca tive nada antes. Essa foi a primeira vez, através do meu trampo como social media, sendo mãe solo. Então, assim, é toda uma responsabilidade sozinha com uma bebê, pagar aluguel e ao mesmo tempo ter que guardar a maior parte do dinheiro para investir, né? Pra ter minha casa própria do jeito que eu quero, porque eu não quero qualquer coisa. Eu já aprendi que eu não quero qualquer coisa, eu não mereço qualquer coisa, eu não vou atrás de qualquer coisa. E do meu carro, né? Então é muita coisa. Mas enfim. Há um tempo atrás ele saiu da cadeia, mas ele nunca quis saber, assim, genuinamente dela, não separado de mim, ele não quer saber dela. Quando ela fez 1 aninho de idade, ele não podia estar lá, e nenhuma mensagem ele mandou. E nos 2 anos dela que ele podia estar, ele não mandou nenhum feliz aniversário, nada, não paga pensão, está na justiça, mas trabalha, tá, gente? Trabalha, desde que saiu de lá ele trabalha, mas torra tudo. E nunca mandou nada pra nenhuma das 2 filhas, não é presente, não pega elas, não pergunta por elas, nem no aniversário perguntou, tem meu número, mas enfim.
Hoje eu tenho a minha empresa como social media, estou crescendo cada vez mais. Seja você uma mãe solo ou não, seja você mãe ou não, acredite em você, porque como eu falei, a mentalidade é o ponto mais forte. Porque quando você acredita em você, você vai agir de acordo. E quando você age de acordo, as coisas andam muito mais. Acredite, se informe, estude, porque as oportunidades estão aí. A gente está numa era digital incrível. Eu digo que o que eu tenho hoje, eu moro na praia, eu moro de frente para cachoeiras, eu trabalho com o pé na cachoeira, eu trabalho de onde eu quiser. Estamos no começo de 2025. No mês passado, né, em dezembro, eu fiz uma compra Apple à vista, mais uma compra Apple. É a minha segunda compra. Eu não tinha nenhum celular no início, inclusive, eu esqueci de comentar isso. Quando eu comecei, eu não tinha notebook. Eu ganhei o notebook depois, mas no começo eu não tinha. Eu tinha um Samsung J2, eu acho, bem velhinho, só pegava no carregador enrolando. E mesmo assim eu conseguia. Era muito mais difícil sem notebook, com telefone que ele não ficava ligado, né? Ele tava com a bateria viciada. Era muito mais difícil, mas eu dava meu jeito, gente, porque quem quer faz acontecer. Mas assim, cara, se eu conseguir, vai atrás, sabe? Eu não tô dizendo pra tu virar uma social media, uma copywriter, mas assim, busque informações sobre tudo que você pode fazer pra mudar de vida, seja em qual área for. O conhecimento, gente, tem tanta coisa nessa vida que a gente não faz ideia. O conhecimento, ele liberta. Isso, foi um prazer. Lá no meu Instagram, pra quem que tiver interesse, né, em aprender mais sobre a profissão, lá no meu Instagram, eu vou deixar aqui na descrição o arroba, o link e tudo mais. Eu ensino especificamente o que eu fiz, ensino gratuitamente, pra mudar de vida, assim, o meu conhecimento, mas assim, o marketing digital tem várias áreas. Pode ser que você se encontre com outra. Pra mim foi social media, que foi mais rápido, mais proveitoso. Trabalho muito poucas horas por dia pra isso, trabalho de segunda a sexta, às vezes não trabalho durante a semana também, depende da forma que eu me organizo, né? Eu faço meus horários, eu tenho meus clientes, eu tenho minha empresa, hoje em dia. E aí eu trabalho assim umas 5 horas por dia, às vezes 4, às vezes 6, depende da demanda. Tem dias que são mais cheios, tem dias que são menos cheios. E é isso, gente. Pode me seguir lá, quem tiver interesse pelo assunto ou de acompanhar de mais pertinho. O link do meu Instagram vai estar na descrição. Esse foi o primeiro vídeo, caótico. É isso, obrigada por ter assistido até o final. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Ative o sininho e se inscreva pra você receber o próximo vídeo que eu vou estar gravando aqui pra vocês. Tchau!